Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a minha terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Até aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, este é um texto que está inserido dentro de um contexto imediato. O contexto no qual Jesus proferiu essas palavras e foi interpelado por esses interlocutores se inicia no versículo 35 do capítulo 12, quando Jesus começa a proferir palavras sobre o juízo final e a vinda do Filho do Homem. E aí, quando nós lemos essa passagem aqui, se iniciando no versículo 1 do capítulo 13, naquela ocasião, ou naquela mesma ocasião, qual ocasião? Na ocasião onde Jesus estava reunido com os seus discípulos, ensinando-lhes sobre as coisas concernentes ao fim do mundo. E então, nesta ocasião, chegam alguns homens com uma notícia. Com uma notícia que aparentemente ficou famosa em Jerusalém. Afinal de contas, eles vêm contar com um tom de novidade. Senhor, você ficou sabendo que Pilatos mandou matar uns caras lá da Galileia, aqui em Jerusalém, quando eles estavam sacrificando no templo? Ora, a primeira pergunta que nós precisamos responder é: por qual razão estes homens vieram interpelar Jesus dessa forma? 3 possibilidades. A primeira delas foi meramente fofocar. Jesus, você viu o que aconteceu? Rapaz, Pilatos é cruel. Mandou matar homens galileus aqui no templo enquanto eles estavam cultuando e sacrificando. Foi lá, matou eles, foi uma carnificina, foi uma morte tão hedionda que o sangue deles se misturou com o sangue dos animais que eles estavam matando no sacrifício. Foi de uma crueldade sem precedentes. Não seria... Não é irrazoável pensar isso. Porque nós gostamos de ser portadores de notícias ruins, não é mesmo? Parece que há um prazer lá no fundo. Parece que a gente se sente bem contando sobre tragédias dos outros. Porque quando a gente fala assim: ih, rapaz, o fulano acabou de comprar o carro, estava sem seguro ontem ainda e bateu, hein? Ó, complicado. Parece que lá no fundo, se você for bem honesto consigo mesmo, tem uma espécie de prazer do tipo assim: ainda bem que não foi comigo. Há uma segunda hipótese. Talvez estes caras que vieram com essa notícia para Jesus tivessem como intenção colocar Jesus numa bola dividida, colocar Jesus em uma enrascada.
Não deixa de ser razoável pensar isso, porque Jesus já tinha passado por outras situações, como esta, por exemplo. Se vocês se recordam, uma vez alguém chegou em Jesus e disse assim: e aí, Senhor, nós devemos pagar impostos para Roma ou não? Bom, essa é uma pergunta capciosa, porque veja, Roma, com uma política extrativista e opressora, era um império que tinha dominado Jerusalém e cobrava impostos exacerbados. E o sonho de todo o israelita era se livrar dessa opressão. Afinal de contas, a sua cultura estava sendo aviltada, os seus espaços estavam sendo vilipendiados, a sua nação estava ruindo. E aí, se Jesus dissesse assim: tem que pagar impostos, como um grande estadista, ele corria o risco de ser lixado pelos essênios, pelos herodianos que estavam ao redor dele. Como assim? Você diz que é o Messias que vai libertar Israel e você está dizendo que nós devemos pagar impostos para ele? Agora, se Jesus respondesse como um anarcocapitalista, tipo assim: não tem que pagar imposto coisa nenhuma, na verdade nós temos que insurgir em rebelião contra qualquer esquema de poder, aí Jesus poderia colocar um selo, um alvo nas suas costas, que era a intenção de muita gente e de muitos líderes religiosos, que Roma assassinasse Jesus. Afinal de contas, ele era uma presença incômoda. E aí Jesus, de forma sublime, magistral, como um grande mestre que era, disse: peguem uma moeda aí. Escuta, olhem bem para a moeda e vejam de quem é o rosto que está na moeda. Ah, é de César. Pois bem, devolvam para ele o que é dele. E deem a Deus o que é de Deus. Então, era comum Jesus ser colocado em saia justa. Então pode ser que estes homens trouxeram essa notícia com a intenção de Jesus emitir uma opinião e a partir disso criar uma instabilidade política. Porque eu não sei se você leu com atenção, mas eram galileus. Galileus eram homens do norte. O norte era operado, o norte tinha como governador Herodes Antipas, um homem de Israel. O sul era governado por Pôncio Pilatos, um romano. E os homens galileus vieram da Galiléia do norte para o templo em Jerusalém no sul e foram assassinados por um romano num tremendo sacrilégio hediondo dentro do templo em Jerusalém. Então, se Jesus emitisse alguma opinião, de fato Pilatos é muito cruel, ele não poderia ter feito o que ele fez. Ele poderia criar uma instabilidade política. E mais, Jesus poderia se colocar em rota de colisão contra Pilatos, e assim ele poderia ter um alvo em suas costas. Então pode ser que a intenção desses homens ao dizer essas coisas para Jesus fosse essa. Mas há uma terceira hipótese, e talvez pelo contexto é o que mais nós somos inclinados a crer, que eles contaram esta história para Jesus com a intenção de, em contando esta história, fazer uma teologia do mal. Na teologia nós temos um termo chamado teodiceia, que é a doutrina do mal ou do sofrimento. Esse é um tema que já ocupou a mente de muita gente. Epicuro, muitos anos antes de Cristo, já tinha proposto um dilema, ou na verdade um trilema, aonde 3 pressupostos não poderiam coexistir. Porque se Deus é bom e é todo poderoso, o mal não pode existir. Mas se o mal existe, então Deus não pode ser bom, porque ele é todo poderoso e ele poderia deter o mal a qualquer momento. Mas se ele não o faz, ele é um sádico, porque ele pode, mas não faz. Então ele não é bom, ele é sádico. Ou então, Deus é bom e o mal existe, e Deus, por ser bom, quer destruir o mal, mas ele não pode porque ele não é todo poderoso. E na verdade, essa é uma discussão
que ela parece filosófica, mas ela está no nosso cotidiano. Inclusive, por vezes, nós temos a mesma teologia que esses caras. Porque quando eles contam essa história para Jesus, você viu o que Pilatos fez? Os caras da Galileia estavam aqui sacrificando no templo, Pilatos veio e matou todo mundo, o sangue deles se misturou com o sangue dos animais, foi uma coisa horrível. Aí Jesus fala assim para eles: vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? O que Jesus está fazendo é sondando o coração deles e dizendo o seguinte: vocês estão sugerindo que isso aconteceu com eles porque eles mereciam, eles eram mais culpados, mais pecadores? E não é uma pergunta retórica, porque o próprio Cristo responde. Ele diz assim: não eram. Eles não eram mais pecadores que nenhum dos galileus. Inclusive Jesus cita um outro fato. Já que vocês estão falando dos galileus que foram mortos por Pilatos, então deixa eu lembrar vocês. Já que vocês estão falando do povo do norte, como vocês gostam de ser xenófobos, estão falando do povo do norte que foram mortos, sugerindo que eles eram culpados ou que Deus estaria bravo com eles e por isso permitiu que isso acontecesse, então deixa eu lembrar para vocês que a torre de Siloé acabou de cair. A torre de Siloé era um forte que tinha do lado do muro de Jerusalém. A torre de Siloé acabou de cair e matou 18 judeus. Vocês acham que eles eram mais culpados e por isso mereceram morrer? E aí Jesus mesmo responde: não eram. O que Jesus está respondendo é essa pergunta que às vezes nós fazemos. O que Jesus está dizendo é que às vezes tragédias, situações difíceis na vida, sofrimentos, problemas, elas não necessariamente são uma punição de Deus contra o mal, porque se Deus fosse punir todos os pecados de todos nós estaríamos mortos. Tinha que cair uma torre de Siloé na cabeça de cada um. O que Jesus está dizendo é que os sofrimentos da vida e as dificuldades e os acidentes que acontecem da vida não, necessariamente, tem a ver com uma punição divina sobre o pecado. Ponto final. Aí você fala assim: não, mas nós somos presbiterianos, nós acreditamos na soberania de Deus. Isso é fato. Mas há uma teologia por aí que relaciona causa e efeito como um silogismo prático. Se isso, então aquilo. É a teologia dos amigos de Jó. Ih, rapaz, Jó está ficando pobre. Ele deve estar em pecado, cara. Ele faz, né? Em Jó 9 fala isso. E essa teologia nefasta e diabólica continua até nos dias de hoje. Basta você ligar a sua televisão e você vai ver um dos pregadores televisivos falando: olha, não dá o dízimo que a sua geladeira vai queimar, hein? Teve crente falando isso. Olha lá, ó, a mulher cantora de axé falou que vai macetar o apocalipse e no dia seguinte pegou fogo no trio dela. De Deus não se zomba. Ora, meus irmãos, isso é infantil. Jesus aqui está nos dizendo que não significa que coisas ruins acontecem como uma punição divina por conta de pecados. Ora, meu Deus do céu, se fosse assim, por que grandes homens de Deus morreram de formas trágicas, padeceram coisas difíceis? Por que é que David Brainerd, um dos maiores missionários que esse mundo já teve, morreu com malária com menos de 30 anos? Por que é que João Batista teve a sua cabeça decapitada? Por que é que Isaías foi cerrado ao meio? Por que é que João foi submerso num barril de óleo quente? Por que é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Por que é que Paulo teve a sua cabeça separada do corpo? Se nós tivermos essa teologia de que as coisas não estão dando certo na vida é porque Deus está punindo, isso não faz nem sentido lógico, quiçá teológico. E aí Jesus utiliza o ensejo. Jesus era um mestre do ensino. Ele utiliza a oportunidade do ensejo para dizer o seguinte: vocês estão sugerindo aí que a morte dos galileus e a morte dos da Torre de Siloé
foram uma espécie de punição de Deus porque eles mereciam. Na verdade, vocês não deveriam olhar para as tragédias dos outros com esse tom de autojustificação. Não foi comigo, deve ser porque eu mereço. Na verdade, vocês têm que aproveitar essas tragédias para fazer um autoexame na sua própria vida. Porque se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Em qual ocasião Jesus estava falando isso? Na ocasião onde ele estava falando sobre o juízo final. Logo aqui Jesus se referia, quando ele diz perecer, nós todos um dia, meus irmãos, teremos de estar diante do tribunal de Deus. Pode ser que você tenha tentado retardar o seu envelhecimento com procedimentos estéticos, academia, alimentação, e tudo isso é bom. Mas fato é de que um dia você vai morrer e você vai precisar aparecer diante do tribunal de Deus. E Deus é um juiz santo e puro, que não apenas contabiliza os nossos atos, mas também os nossos pensamentos e as intenções por trás dos atos, que às vezes aparentemente são bons, mas que estão maculados por intenções ruins. E Jesus está nos alertando para este fato. O que Jesus está dizendo é: o menor dos problemas de um ser humano é morrer pela espada de Pilatos ou ter uma torre caída sobre sua cabeça. O grande problema do ser humano vai ser lidar com o tribunal de Deus. E se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. E aí Jesus propõe uma ilustração, propõe uma parábola. Talvez o leitor desavisado pense que essa parábola é um outro assunto. Jesus vem falar de figueira e coisas do tipo. Mas não é. Até mesmo que, se você olhar com atenção o versículo 6, o texto começa: e Jesus contou uma parábola. Se você se lembra das suas aulas de português do ensino médio, e conjunção coordenativa significa que este texto está ligado ao texto anterior. Ou seja, Jesus está continuando o mesmo assunto. Mas veja que a abordagem sublime de Jesus Cristo. Jesus conta uma parábola. A parábola começa dizendo o seguinte: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Aqui tem duas informações muito importantes. Primeiro, o fato de que a figueira foi plantada. Ela não nasceu acidentalmente, ela não era uma erva daninha, ela já não estava lá, ela foi plantada no meio. Isso significa que havia intencionalidade por parte do dono da vinha. O dono da vinha queria que a figueira estivesse lá. E deixe-me já fazer uma aplicação aqui. Você está plantado aqui porque foi Deus que te colocou. Você não está aqui por acaso, por acidente. Você não está aqui porque eventualmente você tomou uma decisão por Jesus. Isso aparentemente aconteceu, mas só aconteceu porque Ele te tocou primeiro e te trouxe, como afirma a Escritura Sagrada. Portanto, a figueira plantada na videira é você, sou eu. E nós não fomos plantados por acaso, nós fomos plantados pelo dono da vinha. A segunda coisa interessante, que se você é um leitor desatento, talvez você não tenha percebido, mas é um detalhe importantíssimo, é que a figueira foi plantada no meio de uma vinha. O sujeito tinha uma vinha, um lugar onde ele tinha uma plantação enorme de uvas. E ele decide plantar uma figueira no meio da vinha. E esse é um detalhe super importante. Por quê? A videira precisa de um solo, quem entende um pouco de agricultura vai entender. Precisa de um solo fértil para dar uva. É sensível. Você precisa de boas condições. Já a figueira, ela nasce em qualquer lugar. É óbvio que precisa de condições mínimas, mas você não precisa de tanta qualidade nutricional no solo para que uma figueira produza frutos.
Então esse detalhe é muito importante, porque ele começa a dizer que a figueira está num lugar extremamente irrigado, extremamente favorável. Portanto, espera-se frutos dessa figueira, não porque ela vai precisar se esforçar muito para dar frutos, mas ela tem todas as condições para dar frutos. Afinal, ela está num lugar que tem um monte de videira. Bom, o texto continua. Este homem que cuidava da vinha disse: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Por que 3 anos? Porque geralmente o período mais frutífero de uma figueira é durante 3 anos. Então, o que está sendo pintado na parábola de Jesus é que o solo era muito propício e o viticultor não estava sendo injusto em procurar figos em uma figueira pequenininha ou velha demais. Ela estava no seu período fértil, aonde esperava-se frutos dela. O texto continua, e os detalhes são importantes. O dono então disse: corte-a. Não dá fruto? Corte-a. E então o viticultor intercedeu pela figueira, dizendo: vamos dar mais 1 ano. Mas não apenas dar mais 1 ano. Além de dar mais 1 ano de vacância para ver se vai dar fruto ou não, vamos intensificar o cuidado. O solo já era bom, o período já era o período fértil, mas além de tudo isso, além de todas as condições, vamos dar mais uma oportunidade e vamos intensificar os cuidados. Vamos cavar sulcos ao redor da figueira e vamos colocar esterco, estrume, para que o solo fique ainda mais rico. E aí sim, daqui 1 ano, nós voltamos aqui e vemos se tem fruto ou não. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que eu e você recebemos muitas oportunidades de Deus. Eu e você somos como figueiras plantadas numa videira. E Deus nos dá muitos privilégios. Vou deixar claro para você. Você tem uma Bíblia na sua mão, certo? Isso é um privilégio. Isso é um nutriente da terra. Deus te deu uma igreja onde você pode adorá-lo livremente. Muitos irmãos nossos no Oriente não podem fazer isso que nós estamos fazendo aqui, de levantar as mãos e cantar abertamente com o nosso coração aberto e contrito diante do Senhor, porque correm o risco de a polícia armada entrarem e metralharem todo mundo. Mas você e eu temos este cuidado do Senhor. Você tem pastores que podem te explicar a Escritura. Você tem a internet que você pode pesquisar sobre textos da Escritura Sagrada, pode fazer seminários online no conforto da sua casa. Você está sendo nutrido. Agora espera-se que você dê frutos, porque se você não der frutos, o Senhor, Ele é paciente, Ele intensificará os cuidados, mas chegará um dia que eu e você teremos de estar diante do tribunal de Deus. E o que nós levaremos conosco para apresentar ao Senhor do universo? Jesus está pregando sobre o fim do mundo. Chega uma turma: Senhor, você viu o que aconteceu com os galileus? Jesus diz assim: por que vocês acham que aconteceu aquilo com eles? Vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Não. Agora eu tenho um recado para vocês. Nem eles, nem os aqui de Siloé que morreram. Eu tenho um recado para vocês. Se vocês não se arrependerem,
vocês não terão de enfrentar a fúria de uma torre, nem a fúria de um governador cruel. Mas, nas palavras do escritor aos Hebreus, terrível coisa é cair na mão do Deus irado. E aí Jesus conta uma história. Olha, vocês, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês têm todas as oportunidades para se arrependerem. E mais, Deus é paciente. Você erra uma vez e outra vez e novamente e de novo e outra vez. Não dá fruto. E aí Jesus diante do Pai intercede por você. O viticultor intercede por você. Eu morei na roça. Como é que funciona? Se a árvore está dando fruto, você cuida dela para que ela dê mais dividendos ainda. Se ela não está dando fruto, você corta ela, porque ela só está sugando o ambiente. E aí Jesus intercede, ele diz, não corta ainda não. Vamos dar mais chances. Vamos intensificar ainda mais os cuidados, vamos cavar ao redor da figueira. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está te dando chances. Ele está cavando ao redor da sua vida e está adubando a sua vida. E talvez você não está entendendo. Talvez o emprego que você perdeu não é uma punição de Deus. Talvez o emprego que você perdeu é Jesus jogando adubo na sua vida, jogando estrume na sua vida para ver se você acorda. Para ver se você se arrepende. Talvez a doença que se manifestou em você não seja para a morte, seja para glorificar ainda mais a Cristo. Para que você acorde para a vida e se arrependa do seu mau caminho. E aqui estão 3 aplicações para terminarmos essa noite. A primeira delas é: você é uma figueira que precisa dar frutos. Que frutos são esses, pastor? Primeiro, frutos pessoais. Comportamentos pessoais. É inadmissível um cristão ser cristão há 20 anos, estar sendo nutrido pela videira e ainda assim não produziu nenhum fruto. O que se espera do cristão não é que ele faça boas obras para ser salvo, mas porque ele foi salvo, agora ele faz boas obras, porque essa é a nova condição do seu coração. Não dá para acreditar no cara que tem 20 anos de igreja e não parou de falar palavrão. Não dá para confiar no cristão que tem 20 anos de igreja e não parou de acessar material inadequado na internet. Não dá para confiar no sujeito que tem 20 anos de igreja e não parou de maltratar a esposa. Não dá para acreditar no sujeito que é cristão e não tem fruto nenhum na vida. Não adianta falar em línguas na igreja e fofocar em português. Não adianta estar aqui sendo nutrido na igreja e não ter absolutamente nenhuma diferença na sua vida pessoal. Continuar fazendo falcatrua nos negócios, sonegando impostos, mentindo, roubando, invejoso, ciumento, iracundo, insensato. Deus está vindo especular a tua vida. Talvez Jesus já esteja intercedendo por você para Deus te dar mais uma chance. Vai chegar um momento que Ele vai cortar os suprimentos. Palavras de Jesus. Em segundo lugar, frutos para o reino de Deus. Frutos coletivos. Existe uma outra passagem na Bíblia que Jesus se relacionou com uma figueira. Não sei se vocês se lembram, mas Jesus estava na sua última semana, indo de Betânia para Jerusalém, e ele olha e vê uma figueira com muitas folhas, frondosa, essa é a palavra. E como eu disse que eu morei na roça e entendo um pouco desses trem, a figueira primeiro dá o fruto para depois dar as folhas. Logo, se a figueira está com um monte de folhas, é porque ela tem frutos. E Jesus está faminto
indo de Belém para Jerusalém, indo de Betânia para Jerusalém. E então ele avista a figueira cheia de folhas, ele pressupõe que tem frutos, e ele vai lá e folheia, e não encontra nenhum fruto, e então ele amaldiçoa, ele lança um xingamento sobre aquela figueira. E o texto diz que a figueira murcha e seca. E ele faz isso para ensinar para os seus discípulos que aqueles que não têm fruto são assim. Não adianta ter uma aparência cheia de folhas se não tem frutos. Você pode até me enganar que sou mais bobo, mas você não pode enganar Deus. Você pode até parecer espiritual. Você pode ser uma figueira cheia de folhas. Todo mundo pode olhar para você e pensar assim: nossa, como ele é espiritual, olha só, ele até faz a voz trêmula para orar. Oh Senhor, ele é tão eloquente na oração. Você pode até ter uma capa de santidade, mas quando as pessoas chegam perto de você, não tem do que se alimentar. Agora, vasculhe dentro do seu coração. A sua vida tem sido uma vida de aparências de folhas ou de frutos? Frutos coletivos para o reino de Deus. Deus tem te dado tantos recursos. E você tem usado para quê? Você tem usado minimamente esses recursos para pelo menos ouvir pessoas, acolher pessoas, servir na igreja? Você está aí bem confortável sentado na cadeira, porque tem uma equipe ali do Alpha Kids cuidando do teu filho. Só que para você ouvir a palavra, tem gente que não está ouvindo a palavra para que você ouça. E você sabe o mais interessante dessa parábola? É que a figueira que não dá frutos, ela recebe mais atenção. Crente melindroso recebe sempre mais atenção. O pastor não vem na minha casa, o pastor isso, o pastor aquilo, ai que a igreja isso, que a igreja aquilo. Para de ser o problema e passa a ser a solução do problema. Seja fruto, não seja figueira seca. E o que é mais interessante ainda nessa parábola é o seguinte: que a figueira está plantada na videira, e por estar sendo alimentada e adubada constantemente, ela está sugando nutrientes das videiras frutíferas. Sabe o que isso significa? Isso aqui é a imagem do crente que só vem para consumir. Ele quer que o ar-condicionado esteja adequado, ele quer que o som seja bom, ele quer que a pessoa da banda toque bem, cante bem, ele quer que o pastor pregue bem, ele quer que o carro dele seja bem estacionado, ele quer um serviço de valet lá fora. Ele quer consumir, mas não produz nada para o Senhor. Nunca deu uma cesta básica para um pobre, nunca entregou um cada dia no serviço. Olha, meu irmão, o Senhor está te adubando, Ele está te dando oportunidades, porque o Senhor é paciente, mas não abuse da paciência do Senhor. E esse é o nosso terceiro ponto. Primeiro, dê frutos pessoais. Segundo, dê frutos coletivos. Terceiro, não abuse da paciência do Senhor. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Talvez essa palavra pode estar falando no seu coração, como falou e está falando ao meu. Não abuse da paciência do Senhor. Porque Deus vem, olha, não tem fruto. Vem, olha de novo, não tem fruto. Vamos cortar? Jesus, não. Vamos adubar mais, vamos cuidar mais. O viticultor das nossas almas está, diz o texto de Romanos, intercedendo. O texto de 1 João diz que nós temos um advogado no céu. A promotoria está lá nos acusando, pegando fogo. Jesus está lá nos advogando. Pai, veja bem, eu sou o sumo sacerdote, eu sei o que ele está passando, eu passei por tudo isso. O texto de Hebreus. Jesus está intercedendo, mas eu vou te falar. Não abusem da paciência de Deus. Talvez hoje seja a tua última chance. Talvez hoje seja o último adubo que você vai receber na tua figueira. E eu termino com a conclusão da parábola. Se você é um leitor atento, você percebeu que a parábola não termina.
A gente não sabe se a figueira foi cortada ou não. A gente não sabe se aquela figueira deu fruto ou não. Você sabe por quê? Porque essa figueira é você, essa figueira sou eu. Quem vai decidir o final dessa história é você. Você é que vai decidir hoje se você é uma figueira que será cortada ou uma figueira que será ainda mais adubada para que dê mais frutos ainda. Nas palavras de Jesus, Ele tem nos dado insumos. Isso que está acontecendo aqui, Deus está falando com você, é um adubo que Ele está jogando em você. Agora não adianta você passar 10 anos ouvindo as mesmas coisas e nunca praticando nada. Tiago nos ensina que aqueles que são apenas ouvintes e não praticantes da palavra enganam-se a si mesmos, são como aquelas pessoas que olham no espelho, veem um defeito e quando saem para consertar, esquecem do defeito que viu e continuam com o defeito. Olhou no espelho, viu que está com um pedaço de couve no dente, saiu para tirar, esqueceu o que ia fazer e continuou vivendo com a couve no dente. Enganando-se a si mesmo. Sua vida é uma vida de folhas ou uma vida de frutos?